E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Nosso Senhor Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do venerando apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar o nosso estudo. Nós estamos terminando o capítulo 32 do livro Nosso Lar. No programa passado, nós vimos a explicação de Narcisa, os comentários de Narcisa sobre a personalidade de Veneranda, uma das ministras do Ministério da Regeneração. Ela explicou para o André Luiz, no último programa, que Veneranda é a única entidade de Nosso Lar, além do governador, que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca havia comentado esse fato da sua vida espiritual e esquivava-se a menor informação a tal respeito, Então, nós comentamos, sobre esse espírito Veneranda, e hoje nós vamos dar continuidade. Nós já estamos na metade do parágrafo 18 do livro e nós vamos iniciar lendo a partir as fraternidades de luz. Da luz, as fraternidades da luz. Então vamos começar a leitura. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. Então, a medalha. A primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. E aí a gente vê que não é só o trabalho pelo trabalho. Ela também recebeu a medalha pelo comportamento dela ao trabalhar. Ela nunca faltou ao trabalho, sem interromper, nunca faltou. Nunca reclamou e nunca desanimou. E então, por isso, ela recebeu essa medalha. E é interessante a gente notar também que existem instituições protegendo o destino não só da América, mas de todos os continentes, de todos os países. Quem teve oportunidade já de ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá a gente tem a descrição do convite que Jesus fez ao espírito Ismael para ajudar ao Brasil, para velar, cuidar do nosso país. E cada país tem o seu anjo protetor. E existe, a gente tem notícia aqui dessa fraternidade de luz que se reúne para dirigir, para cuidar dos destinos cristãos da América. E deve ter outras associações que cuidam, muitas das vezes, em outros lugares também, dos destinos de alguns outros religiosos, que no caso aqui somos os cristãos, mas deve ter também aqueles que cuidam dos muçulmanos, dos judeus. Ninguém está desamparado. Isso é o mais importante. Aqui, a mensagem de Narcisa. Esse trecho que nós lemos
A primeira observação a ser feita é exatamente essa, que ela fala: as fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América. Então, ela usa o termo fraternidade da luz, são espíritos iluminados, que a iluminação é decorrente da ascensão moral do espírito, a gente sabe disso, e fraternos, porque esses espíritos já aprenderam a convivência, a fazer de qualquer convivência uma fraternidade. E regem, esse verbo reger, quando você rege, você está comandando. O maestro que rege uma orquestra, ele está comandando ali os instrumentos da orquestra, não é? Então ela usa o termo reger para dizer que, realmente, como a Teresa falou, nos dizendo que nenhum de nós está desamparado. Uma observação que a gente pode ver no livro dos Médiuns, e nós encontramos uma referência sobre isso também, no capítulo 29, em que Allan Kardec coloca, no título, nesse capítulo, Reuniões e Sociedades Espíritas, ele vem falando das características das reuniões, tipos de reuniões, e nesse capítulo, no item 340, isso mesmo, 340, ele faz uma observação no seguinte sentido, nós vamos ler, eu só pegar aqui. Ele fala assim, falando da questão das perturbações das reuniões, nas reuniões que nós temos, reuniões de estudos do Evangelho, de estudos, reuniões espíritas, mais especificamente ele fala, e que nós temos a responsabilidade de zelar pela seriedade delas. E ele diz assim nesse item 340, assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Então, fazendo uma observação das reuniões, como ele diz, como ele nos orienta, ele está dizendo que há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos. Então, todos temos espíritos que tentam nos protegem e tentam nos intuir sempre nos bons pensamentos para que a gente aproveite a nossa encarnação. Tudo que acontece na matéria de guerra, de ódios que nós vemos hoje mais ao vivo, né, vamos dizer assim, pela tecnologia, isso sempre aconteceu, mas é o livre-arbítrio nosso, não é? E no Evangelho segundo o Espiritismo também, o Espírito Lázaro dá uma comunicação no capítulo 9, em Kardec coloca no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item 8, obediência e resignação, o Espírito Lázaro vem dizer que nós que somos os guias da humanidade, aplicaremos o látego e submeteremos a vontade do espírito rebelde. Ele está falando da questão da rebeldia, mas ele diz, o que nos interessa aqui no assunto, ele fala assim, que somos os guias da humanidade. Ele é um dos espíritos escolhidos por Jesus para colaborar na vinda da mensagem do Consolador, que Kardec codifica e coloca em livros, não é? Então nós estamos vendo aqui a questão, em vários outros pontos, a gente pode observar em outros livros também, no livro, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, que também é ditado por André Luiz, nós temos ali o capítulo Visitante Sublime, em que ele fala do personagem Asclépios, que ele vem dizer que esse espírito vem ao nosso lar trazer uma mensagem, só que ele pertence a comunidades redimidas dos planos dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Então, pode ser um desses das fraternidades da luz também. A gente não sabe, porque é muito mais elevado que a gente, fica difícil da gente mensurar as coisas. Mas são espíritos que, coordenados por Jesus, que é o governador do planeta, é o capitão do navio, vamos dizer assim, eles trabalham para o engrandecimento da humanidade, sim. E o principal disso é, como a Teresa colocou, é nós sempre raciocinarmos que nunca estamos sozinhos. A solidão, os espíritos dizem, isso está escrito no livro Ave Cristo, em que o personagem Basílio vai falar com a Lívia, ele fala que o cristão,
conhece a solidão, mas não conhece o desamparo. Ele fala isso, porque não estamos desamparados, estamos sempre acompanhados. Né? Quando Kardec fala lá no Livro dos Médiuns que as reuniões podem ser também assaltadas por espíritos malévolos, o André Luiz traz essa informação para a gente no livro Ação e Reação. O Ação e Reação, quando o Silas leva o André Luiz para conhecer um caso de obsessão, onde dois tios estão perseguindo um sobrinho por conta de uma herança, e lá ele tem notícia, através do obsessor, que no mundo espiritual existem também instituições, agremiações, ele fala escola de vingadores, para a gente não achar que o mal não é organizado, porque também é. Não é por isso dizer de Jesus, orai e vigiai, porque eles também se organizam. Como nós temos as fraternidades da luz, a gente tem também a escola de vingadores e outras associações que perseveram ainda no desequilíbrio, na maldade, mas porque senão a gente tenha aquela ilusão de que o mal ele não tem uma coordenação, mas ele tem também. Então que a gente não se engane achando que os espíritos que estão ainda em desequilíbrio, que estão ainda perseverando na maldade, que eles não se organizam, porque eles se organizam, sim. Eles têm todo o entendimento, porque muitas das vezes, eu acho que sempre, aliás, na verdade, todas as guerras, todas as revoluções, todos os crimes, eles antes são perpetrados e tramados no mundo espiritual. A gente também no livro Libertação, a gente tem o exemplo de uma senhora que está conversando com ela, dormindo, desdobrada pelo sono, ela está conversando com uma habitante lá da Cidade Estranha, do livro Libertação, e o André Luiz vê o quanto ela está, não é, de alguma maneira, quase que fazendo uma lavagem cerebral na moça que está encarnada para perturbar o marido, para tirar ele do trabalho que ele tem, né, do trabalho do bem, porque ele está começando a orar, está começando a frequentar uma casa espírita. Então esse espírito faz de tudo para que a esposa possa perturbar a vida desse rapaz, porque o intuito dela não é nem prejudicar o rapaz, é prejudicar a empresa que esse rapaz que ele trabalha, né? Uma fábrica que ele trabalha, o diretor dessa fábrica. Para a gente não ter a ilusão de que o mal não se organiza, porque uma das traduções de Satã é a inteligência perversa. É aquele que é muito inteligente, mas se desviou das leis de Deus. Está afastado, mas a gente não pode esquecer disso. Há toda uma organização. E por que Deus permite? Deus permite porque a criatura tanto é ajudada pela criatura, como também ela vai ser educada pela criatura. É uma maneira de educar as almas, né? Infelizmente, algumas almas encarnadas e desencarnadas, elas, muitas das vezes, esse contato com o mal é necessário para que elas se cansem. Os espíritos dizem que a gente tem que se cansar, não é? Mas aí, até isso acontecer, a gente entra em contato também, porque a gente pensa da mesma maneira, né? Tereza, tem também esse trecho aqui que é muito importante, é tão bonito da gente ler e reler. Ela fala apresentando 1 milhão
de horas de trabalho útil. 1 milhão já impressiona, né? Mas a continuação é que impressiona mais. Sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. É uma lição para nós, para que nós vamos alcançar isso aí também um dia, com certeza. E nós pegamos um trecho de uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Emmanuel, em que o Emmanuel comenta um trecho de uma carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 3, em que Paulo diz assim: irmãos, apóstolo Paulo dizendo, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E aí o título da página é Prossigamos. Aí ele faz assim, só um trechinho da página para a gente fazer uma análise, porque ela está dizendo isso aqui, sem esmorecer, sem reclamar e sem interromper, para nós, né? Aí o Emmanuel comenta assim: se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que sobrecarregado de problemas não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira, que é o que aconteceu aqui com a veneranda. Não interrompe, apesar de todas as situações amargas que ela já passou. E no final da mensagem, o Emmanuel diz assim: assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos, acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem, que é exatamente o que ela fez, com certeza, para alcançar isso que ela está alcançando aqui. Sim, então vamos continuar a leitura. Generosa comissão veio trazer a Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, que é a medalha, né? A homenagem, a medalha do mérito de serviço. Mas, em meio ao do júbilo geral, reunidos na governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que o não merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista, né? E aí a gente lembra essa passagem, lembramos de Jesus, quando um mestre, né, judeu chegou para Jesus e perguntou para ele, falou nesses termos: bom mestre, não é, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Alguma coisa assim. E Jesus pergunta: mas por que você me chama de bom? Bom, só o Pai que está no céu. Então, à medida que os espíritos vão evoluindo, a gente percebe que eles têm um grande pudor, não é, para receber homenagens, no sentido que eles já começam a compreender que tudo que nós fazemos é com a mercê de Deus, é com as bênçãos de Deus, é com o amparo de Deus. De nós mesmos é só a boa vontade, porque tudo nos é facilitado. Então, quando eu li isso, a veneranda, ela realmente já tem essa consciência. Os espíritos nos dizem que no mundo espiritual superior ninguém fala o nome de Jesus. Eles têm muita reverência a esse nome, não é? Que em tradução, que na tradução significa salvação. Yahshua, né? Yahshua. Salvação. E eles não falam o tempo todo Jesus. Eles falam meigo rabi, bom mestre, pastor das nossas almas, médico das nossas almas. Eles têm todo o cuidado. Então, a veneranda, por ser já um espírito
evoluído, ela também tem essa consciência. Mas Kardec fez uma pergunta sobre isso. É a pergunta de 906, porque a gente viu aqui que o governador, ele protestou contra isso. Talvez ele tivesse, né, ele lembrasse dessa pergunta do Livro dos Espíritos. É errado, ao fazer o bem, ter consciência disso e reconhecê-lo? Então é errado você falar, né, e mostrar que você fez o bem? Aí a resposta dos espíritos: tendo consciência do mal que faz, deve o homem também ter consciência do bem e saber se age bem ou mal. Ponderando suas ações diante das leis divinas, e principalmente na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer se elas são boas ou más, aprová-las ou não. Ele não está errado quando reconhecer que venceu suas más tendências e fica satisfeito, desde que não se envaideça, porque então cairá em outra falta. Esse então, é o problema, não é? Esse é o nosso problema. Nosso problema. Imagine, né, no programa passado eu até comentei sobre isso. Imagine se a gente fosse ver Jesus nas esferas resplandecentes, se a gente não ia, né? Hoje em dia, a gente ia querer fotografar, botar nas mídias sociais, né? Queria fazer uma selfie, botar nas redes sociais, porque o intuito da maioria das pessoas que colocam tudo que fazem, de algumas sim, algumas é com o intuito de ajudar, mas muitas é só para realmente aparecer, para, né, se colocar num lugar de destaque, causar, entre aspas, um pouco de inveja nas pessoas, mas não é a postura dos espíritos superiores, não é. A veneranda, ela realmente sabe que ela fez o bem, porque a gente, como dizem os espíritos, a gente também tem que reconhecer que está caminhando, claro, que alguma coisa a gente já está melhorando. O grande problema é você se envaidecer disso, você querer que todo mundo veja o que você está fazendo. E isso é algo que a gente ainda traz, não é? A gente ainda traz dentro... Esperar, né? O reconhecimento. Isso, a gente ainda traz esse vício. Isso é o né? mais delicado, eu acho que de tudo, porque esperar esse reconhecimento, que ela não esperou aqui, que ela não ligou para isso. Nenhum, Porque o modelo é quem? É Jesus, não é? Modelo e guia. Então, se o modelo é ele tem que seguir. O exemplo é ele, o certo é aquele. Não conseguimos ainda, tudo bem. Mas sabemos que o certo é aquilo, atingir. E ele não esperou o reconhecimento de ninguém, pelo contrário. O único título que ele aceitou, foi o de mestre. Foi o de... Que realmente é. Porque ele realmente é, mas tudo que ele fez, ele sabia que era da vontade de Deus, ele apenas cumpria as leis que Deus estabeleceu. A maioria o abandonou, outros o traíram, e ele, apesar de tudo, ele volta e não vem cobrar nada. No seu retorno, provando a realidade da vida e a inexistência da morte, ele não cobra. Ele não diz, Pedro, tu me abandonou, hein? Jura? Ah, meu Deus, olha, você... Não é isso. A paz esteja convosco, não é? É o exemplo para nós, porque o correto é isso, nós não esperarmos nada em troca de nada, de ninguém aqui, tendo a certeza que os espíritos estão sabendo das nossas intenções, não é? Isso. Então é isso que uma das lições que a gente vê nesse trecho aqui da veneranda, né? Que o quanto ela realmente tem a virtude da humildade. O tempo aqui não para, está terminando. No próximo programa a gente comenta mais um pouquinho sobre essa questão das homenagens, que ela desistiu também. Então, mais uma lição para a gente aprender a raciocinar. Lembrando sempre que a gente não faz a leitura do livro pela leitura, a gente faz a leitura pelo estudo, pela análise, porque cada trecho desse livro, ele vem nos trazer lições. As linhas têm as entrelinhas. É para isso que serve o livro, para nós estudarmos, né? Para a nossa evolução. Bom, estamos terminando mais um programa, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus.
Muita paz de Jesus a todos. Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.